Tem muita gente que acredita que a hérnia de disco ela afeta somente a região da coluna lombar, que é essa região mais baixa. Isso não é verdade. Nós temos muitos e muitos casos de hérnia de disco também na nossa região cervical. Eu trouxe aqui um modelinho para explicar para vocês não só sobre a hérnia de disco na cervical, mas também as outras patologias que afetam essa área. Primeiro, mostrando aqui nesse modelo para vocês, onde nós temos aqui, ó, as vértebras cervicais. Entre as vértebras nós temos os discos, que são essas articulações, e os nervinhos. No caso da hérnia de disco, o que nós temos é o rompimento desse disco com extravasamento do núcleo pulposo, uma gelatina que tem lá dentro desse disco. Então, quando esse disco aqui estoura e o núcleo vaza, geralmente ele vaza para uma lateral. E ao vazar, ele comprime esse nervo. Então, vamos pegar, por exemplo, esse nervo aqui, ó, que é o do lado direito da nossa cervical. Se eu tenho uma hérnia de disco à direita, comprimindo o raminho do nervo que sai aqui do meu pescoço, mais ou menos na altura de C5, C6 e C7, que são as últimas vértebras, esse nervo, ele tem o trajeto que vem aqui, ó, até a minha mão direita. Então, uma hérnia de disco que comprime esse nervo pode gerar dor em toda essa região, formigamento nas mãos, perca de força muscular, sabe? Você vai tentar pegar alguma coisa, você já não tem a mesma força que você tem no membro contralateral. Esses são sintomas, geralmente, de uma hérnia de disco com compressão nervosa. Mas a hérnia de disco, muitas vezes, ela é central, nós chamamos de pósterocentral. E quando ela é pósterocentral, muitas vezes ela não acomete os forames, que são os furinhos por onde saem esses nervos. Ela acomete mais a medula. Aí a dor ela é diferente. Aí a dor é muito mais a região cervical. A pessoa sente muita dor aqui no pescoço, nos trapézios, que são esses músculos que estão no ombro. Tá? Então essas são as dores características da hérnia de disco. Mas existem outras patologias que também afetam a nossa região cervical. Por exemplo, a artrose facetária. A artrose facetária é o desgaste que dá bem aqui, ó, entre o contato de uma vértebra e outra. Nesse contato aqui existe uma articulação. E dependendo de como você cuida do seu pescoço, dependendo da forma que você trabalha, da atividade física que você faz ou que você não faz, você pode ter um desgaste nessa articulação. E essa articulação pode também reproduzir muita dor aqui no seu pescoço. Uma terceira causa para dores cervicais também são os famosos bicos de papagaio, onde nos exames geralmente tem escrito lá osteófito ou uma barra disco-osteofitária. Isso aí geralmente acontece por maus cuidados com a nossa cervical, uma sobrecarga. Por exemplo, é muito comum pintores, e eles ficam horas olhando para o teto para pintar o teto, eles exercem uma pressão muito grande na região cervical, né, olhando para cima. Isso acaba gerando um desgaste precoce. E esse desgaste, que é essa formação desses osteófitos, acabam também gerando dor nessa região. Então olha só, hoje eu comentei com vocês 3 possíveis causas de dores na cervical. As hérnias de disco, que podem comprimir ou não os ramos nervosos, os bicos de papagaio e a artrose facetária, o desgaste facetário. E para cada patologia dessa, existe um tratamento diferente. Por isso que a gente sempre recomenda, se você tem algum tipo de dor, não queira você definir qual é o seu tratamento, qual é o seu medicamento. Muitas vezes você vai tratar a patologia errada. O tratamento da hérnia de disco com compressão nervosa não tem nada a ver com o tratamento da artrose facetária, que também é totalmente diferente do tratamento dos bicos de papagaio. Tá legal? Espero que você tenha gostado dessa dica e se você tem alguma sugestão ou alguma dúvida, deixe sempre aqui nos nossos comentários que a gente vai ler o seu comentário e a gente vai produzir um material que possa te atender.